Bom dia, Grêmiosfera! Estamos aqui para falar sobre a estreia do Grêmio na Libertadores. O Grêmio perdeu por 2-0 na altitude da Bolívia contra o The Strongest. Derrota que já era até mais ou menos esperada por conta do time, do grupo que o Grêmio levou para a Bolívia para enfrentar essa partida. Uma coisa que a gente precisa dizer é que muita crítica se fez à estratégia que o Grêmio tomou, decidiu por levar um time completamente reserva para enfrentar esse jogo na altitude. Muita gente criticou. Eu, particularmente, não fiz uma crítica tão contundente. Apenas alguns jogadores que talvez deveriam ter ido e não foram. Mas o vídeo de hoje é para a gente falar não só de algumas dessas coisas que afetaram o desenvolvimento e o jogo da equipe dentro do campo, mas especialmente do porquê que essa estratégia de levar todo o time reserva não foi de todo ruim ou equivocada. E vocês vão entender isso depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, eu abri a nossa live aqui dizendo que a gente ia falar um pouquinho sobre o jogo, a estreia do Grêmio na Libertadores da América, de falarmos também a respeito da estratégia que o Grêmio escolheu de levar um time completamente reserva para o jogo da altitude, muita gente criticou, e falar especialmente do porquê que eu entendo, do porquê que eu acho que essa decisão não foi lá de todo equivocada, o que a gente pode tirar de positivo e especialmente a expectativa para o que vem logo ali adiante. Se vocês quiserem assistir, de repente, um conteúdo com uma análise um pouco mais aprofundada a respeito do jogo, vou dizer para vocês se inscreverem no nosso canal e assistirem a live do a live pós-jogo que nós fizemos na noite dessa terça-feira, depois da partida contra o The Strongest. Eu e o Lucas fizemos uma live, né, conversando a respeito e comentando a respeito da partida. Conversem, entrem ali no nosso canal, se inscrevam no canal e assistam a live. Ali vocês vão ter um apanhado bem completo, assim, uma análise mais completa da partida. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho diferente, não exatamente do jogo, né, que eu até acho que o Grêmio poderia ter optado por levar, de repente, alguns jogadores para completar esse time, não levar um time tão reserva assim, para botar alguns jogadores com um pouco mais de experiência, mas especialmente do porquê que essa estratégia foi feita pelo time do Grêmio, pelo departamento de futebol, né? Eu falei em algumas lives aí que o Grêmio podia ter optado, por exemplo, a levar o Mike, né? O Mike poderia ser importante nessa partida, porque ele não jogou o primeiro jogo da final por conta da expulsão contra o Caxias. Então, falei inclusive na live pós-jogo contra o Caxias que o Mike tinha assinado seu atestado de viagem para a Bolívia. Eu me surpreendi o fato dele não ter viajado para a Bolívia. No fim, ele ficou aí alguns dias sem jogar e vai jogar provavelmente agora no sábado contra o Juventude. Mas ele podia ter ido viajar. E se ele tivesse ido viajar, muito provavelmente a gente não teria tomado o primeiro gol, já que o lateral esquerdo Wesley Costa foi o principal nome, a falha no gol do primeiro gol do The Strongest. Foi ele que não acompanhou a infiltração do adversário, não marcou. E aí o Grêmio tomou o primeiro gol ali. Talvez o Mike em campo não tivesse permitido aquele gol ali, tivesse marcado um pouco melhor. Então a minha primeira observação vai por aí. E outro jogador que eu entendo que deveria estar nesse jogo, pelo seu preparo, pela sua experiência, é o Soteldo, né, que é um cara que está precisando ganhar ritmo de jogo e estava caindo de maduro que ele fosse jogar na altitude nessa estreia da Libertadores, para ele ganhar um pouco mais de ritmo, até para deixar os companheiros, de repente, um pouco mais tranquilos, ser o centro técnico, a referência técnica desse time. Eu acho que o Soteldo fez falta. O Soteldo poderia ter sido utilizado para ganhar um pouco mais de ritmo e poder segurar, prender um pouco mais a bola, uma coisa que o Grêmio não fez ao longo de toda a partida. Então eu vou centralizar as minhas críticas à estratégia do Grêmio a essas duas situações. Poderia ter levado um outro jogador também para completar banco, poder ajudar? Poderia, mas eu prefiro ficar e me ater nisso daqui, porque para mim a estratégia de levar um time muito mais reserva do que titular é acertada, e o porquê disso tá no calendário de jogos do Grêmio daqui por diante. Pouca gente fala ou pouca gente lembra que o Grêmio, em seguida, depois da final do Gauchão, vai enfrentar o Huachipato na Arena, que é o segundo jogo do Grêmio na Libertadores e o primeiro em casa, né? E não custa lembrar que o histórico do Grêmio contra o Huachipato na Arena é ruim, porque lá em 2013, quando o Huachipato veio jogar com o Grêmio no estádio
do Tricolor, nós perdemos com um gol do horroroso Brian Rodrigues. Quem estava lá, eu estava lá, eu me lembro. Eu não gostaria de ver o Grêmio cometer esta gafe novamente, então o fato do Grêmio focar total e completamente as suas atenções para, primeiro, o heptacampeonato gaúcho e depois o primeiro jogo em casa da Libertadores contra o Huachipato, para mim está corretíssima. E não só isso, gente, tem muita gente que está aí esquecendo, no final de semana seguinte estreia o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e é um jogo fora de casa contra o Vasco da Gama, que está se reconstruindo. E aí a gente já tem uma sequência de 3 jogos em uma semana. 3 jogos em uma semana. O jogo contra o Juventude é no sábado, dia 6. O jogo contra o Huachipato é na terça, dia 9. E o jogo contra o Vasco é no sábado, dia 13. Né? Então aí a gente tem uma sequência de 3 jogos que o Grêmio precisa do time titular descansado 100% para começar bem. Para ser campeão do Campeonato Gaúcho, começar bem na Libertadores e começar bem no Brasileiro. Porque ninguém quer começar o Brasileiro com time reserva ou patinando pra gente não fazer aquela fiasqueira que a gente fez em anos anteriores e de repente até bater um pavor no começo do campeonato e comprometer o resto da temporada. É por isso, gente, que eu acho que a decisão do Grêmio em levar um time reserva pra lá, pra Bolívia, na estreia da Libertadores, foi acertada. Teria uma outra sequência. A gente poderia até piorar essa projeção botando o jogo contra o Atlético Paranaense dia 17 e o jogo contra o Cuiabá no dia 20 de 4. Então tá aí uma sequência enorme de jogos em espaço de tempo muito curto. É muito importante que o Grêmio tenha o seu time titular plenamente descansado. Por isso, pouparam nesse jogo de estreia na Bolívia, na altitude. Certa decisão da direção, na minha opinião. Vamos torcer agora para que o Grêmio consiga focar 100% nesses próximos jogos, porque a margem de erro está muito próxima de 0. O Grêmio precisa estrear bem no Campeonato Brasileiro e o Grêmio precisa ganhar em casa contra o Huachipato. Não tem desculpa. E também vamos em busca do hepta do Campeonato Gaúcho, que vai ser bem legal no final de semana. Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscrevam no canal e valeu, gurizada. Até a próxima.